Olá trader, Kleber Ribeiro aqui do Forex do Zero novamente. A gente está no nosso curso FZ 2.0 no módulo de iniciantes ainda. E a gente está finalizando aí o nosso tema de conceitos do mercado, né? E essa vai ser uma aula bastante pesada também, bastante conteúdo técnico. Mas é o seguinte, eu vou passar para vocês aqui nessa aula o beabá do conceito técnico todo, para você poder enxergar o preço subindo, descendo, você enxergar o gráfico de uma maneira mais técnica, uma maneira diferente, uma maneira mais profissional. E esse é o beabá da coisa. Isso não significa que seja menos importante ou nada disso, tá? Porque é o seguinte, na verdade, isso que eu vou te passar é o que você precisa aprender, é o que você precisa treinar, é o que você precisa dominar para poder aprender as outras coisas. Então não adianta você ir lá e querer já encher de indicadores o teu gráfico, aprender como que funciona todos os indicadores, colocar lá 10 indicadores no teu gráfico, ou então já querer olhar o gráfico sem dominar o que eu vou te passar agora nessa videoaula aí. Sem dominar isso, você já querer ir procurar ondas de Elliott, onda 1, 2, 3, A, B, C, cara. Ou então querer traçar Fibonacci, querer ir já para padrões harmônicos e querer fazer trades na asa de um morcego, ou então de repente até price action mesmo, já querer ver padrão de um candle, padrão de 2 candles, padrões de 3 candles, já querer ficar analisando eles e querendo ganhar dinheiro em cima de todas essas informações aí. Você acaba tendo uma vasta gama de informação, mas não consegue aplicar essas coisas no gráfico, e aí você acaba perdendo dinheiro porque fica meio confusa a coisa. Então o certo é você ir passo a passo, e o passo para você entrar na análise técnica é os conceitos que eu vou te passar aqui hoje. Então eu vou te passar esses conceitos, a gente vai ter uma aula, vai ter algumas aulas aí aplicando esses conceitos. E aí, depois que você tiver um tempo de tela, que você já conseguiu enxergar de cara, olhando para um gráfico, você consegue ver, definir tendência, você consegue ver se está se formando um canal, se está num período de consolidação. Então, a partir do momento que você conseguir ver isso no gráfico, que é o primórdio da coisa, aí você vai aprender outras coisas para poder estar aplicando, tá? Não que você não possa aprender antes também, mas toma cuidado com isso, para você não ter uma gama grande de informação e na hora de aplicar você acaba se atrapalhando aí e acaba perdendo dinheiro porque quer aplicar uma coisa, daí muda de ideia, já quer colocar outra, aí muda de ideia, já quer colocar outra, fica difícil até para você bolar uma estratégia para você, ok? Então vamos direto lá para o que interessa, porque a gente tem bastante coisa para ver. Vamos aqui no gráfico então. Então, trader, vamos aí para o beabá da análise técnica então. E começando aí, né, com a famosa frase de Charles Dow. Charles Dow, para quem não conhece, é o pai da análise técnica. Eu não vou entrar em detalhes históricos agora, quem interessar pode fazer uma pesquisa aí e procurar dados históricos, quem foi, por que ele foi tão importante, né, para o mercado financeiro em geral, né? Devido ao nome dele, que é dado a bolsa da Dow Jones. Esse Dow, ele é em homenagem a Charles Dow, né? A bolsa de Dow Jones, lá dos Estados Unidos. E é o pai da análise técnica. E como ele já dizia, né? Uma das primeiras coisas que a gente precisa saber é como que o mercado se movimenta. E o mercado, ele se movimenta como as ondas do mar, dizia Charles Dow, né? Então, como que é isso? Como seria isso, né? Então, quando a maré está subindo, a maré vai até um pedaço da praia e ela volta. E aí, a maré vai de novo, só que dessa vez ela invade um pouquinho mais a praia, e aí ela volta, só que quando ela volta um pouco menos. Aí ela vai de novo até a praia, só que ela invade mais ainda a praia e quando volta, volta menos. Vai e invade mais a praia e quando volta, volta menos. Então, isso daqui seria uma tendência de alta. É como a gente pode fazer a analogia aí como se fosse uma maré
invadindo a praia, né? E Charles Dow associava os movimentos do mercado como as ondas do mar mesmo. Então a gente tem aqui uma tendência, tá? Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender, dominar aí, é o conceito de tendência. Nesse caso a gente tem uma tendência de alta, tá? Qual que é a definição universal da tendência de alta? A gente chama isso aqui de topo, né? E a gente tem uma tendência de alta quando o mercado está fazendo topos cada vez mais altos. E a gente chama isso aqui de fundo e fundos cada vez mais altos também. Então, esse fundo que é mais baixo do que esse aqui, que é mais baixo do que esse. Então, quando o mercado está fazendo fundos cada vez mais altos e topos cada vez mais altos, a gente tem uma tendência de alta. E imagine a maré retornando, né? A maré voltando em direção ao mar novamente. Então, ela retorna bastante. Quando ela volta em direção à praia, ela volta um pouco menos. Aí ela retorna bastante. Quando volta em direção da praia, volta um pouco menos. E assim por diante. E a gente tem aqui uma tendência de baixa. Então a gente tem também topos cada vez mais baixos, né? E fundos cada vez mais baixos também. Esse é o conceito universal de tendência, tá? É a primeira coisa que a gente precisa dominar. Como eu disse, não adianta você já querer encher de indicadores e querer analisar coisas mirabolantes no gráfico aí, antes de entender muito bem isso. E como que você vai entender isso? É fazendo trades em conta de demonstração mesmo, acompanhando o mercado, é tempo de tela. Não adianta, você precisa desse tempo para poder, esse tempo com o mercado, fazendo trades, para poder conseguir identificar se o mercado está numa tendência de alta, se está numa tendência de baixa, ou em alguns outros padrões que a gente vai ver aqui nessa aula ainda, ok? O segundo item aí do beabá da análise técnica é a gente identificar as zonas de suporte e resistência. Então, a gente consegue, né, vamos desenhar aqui novamente o movimento do mercado, mas acontece o seguinte, tá? Esse ponto aqui, ele acaba coincidindo com esse ponto aqui. Se a gente traçar uma linha reta, a gente pode dizer que essa linha aqui é uma zona de suporte ou resistência. Tá? Aqui, se a gente desenhar uma linha reta, a mesma coisa. A gente pode dizer que esses pontos aqui são zonas de suporte ou resistência. Então, quando que é uma zona de resistência, né? A zona de resistência é quando o mercado está vindo de baixo e encontra uma resistência. A gente chama de resistência esse ponto aqui. Agora, se o mercado estiver vindo de cima, como é o caso aqui, por exemplo, tá? A gente chama isso aqui de suporte. Isso aqui a gente chama de suporte. Então, os pontos, a zona é a mesma coisa. Ela está servindo de suporte, uma hora ela vai servir de resistência. Se ela está servindo de resistência, uma hora ela vai servir de suporte. A única coisa que difere um pouco é a direção com que o mercado está vindo. Se o preço estiver vindo de baixo, vai ser uma zona de resistência. Se estiver vindo de cima, vai ser uma zona de suporte. Vamos verificar algumas zonas aí de suporte e resistência no gráfico aqui, na prática, né? Por exemplo, vamos pegar aqui qualquer lugar aqui, a gente pode traçar uma linha. Vamos traçar uma linha aqui, por exemplo. Então a gente pode ver que o preço tocou nessa linha, nesse ponto aqui, nesse candle, ele acabou rejeitando aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Então, essa zona é uma zona, é bom deixar claro que não é um preço específico, é uma região de preço, tá? Então a gente pode dizer até que aqui foi limitado por essa zona. Então a gente pode ver que o mercado, aqui também, que o mercado ele respeita essas zonas de suporte e resistência. Vamos tentar achar algum outro lugar aqui, ó. Vamos pegar uma linha aqui, por exemplo. Essa aqui parece que foi uma zona bastante importante. Então, a gente pode ver que, ó, aqui teve uma rejeição do preço, aqui também, aqui também, aqui também. A gente pode considerar aqui, Então, as zonas de suporte e resistência são
são muito importantes para a gente identificar, porque elas são bem interessantes para a gente entrar fazendo trade, porque o que acontece? O nosso stop ele fica barato, porque ele tenta romper essa zona e você pode limitar o teu stop um pouco menos, né? Deixar mais perto do preço de entrada. E do outro lado, onde você considera que o mercado vai caminhar, você pode deixar uma relação aí de recompensa bem maior do que o tamanho do teu stop loss. Então são zonas onde são interessantíssimo fazer os trades. Fora dessas zonas, não é interessante fazer os trades porque acaba o stop ficando caro, há várias coisas aí que pode atrapalhar fazer os trades fora dessas zonas. Então essa aí é a segunda coisa que a gente precisa estar verificando, estar dominando aí, identificando muito bem no gráfico para poder entrar nessas zonas. E tem o time, tá? Isso aí a gente vê mais para frente, mas tem o time também. Não é porque o preço alcançou essa zona que você já vai sair fazendo trade nele. Tem o time, tem você verificar se o mercado está dando sinais de que realmente não vai conseguir romper a zona de suporte e resistência, ou está dando sinais de que vai romper a zona. Depende muito desses detalhes aí. Mas basicamente, por enquanto, é importante você saber identificar bem as zonas de suporte e resistência no gráfico. E como que você vai fazer isso? É fazendo os trades tempo de tela, ok? O próximo item aí do beabá da nossa análise técnica seria os canais de alta e os canais de baixa, que são interessantíssimos de fazer trade também. Então, vamos apagar essa linha aqui. Quando você tem uma tendência de baixa, o mercado às vezes ele acaba construindo canais. Se a gente traçar as linhas paralelas aí, se a gente linkar os topos e os fundos, a gente consegue ver canais. E se você linkar aí, ó, esse topo com esse topo, com esse topo, esse topo, esse topo, a gente vê até que chega uma hora que ele rompe, né? Mas esse fundo, esse fundo, esse fundo, esse fundo, a gente pode ver que ele forma um canal de baixa aqui, tá? Então, esses canais, quando o preço toca na linha de baixo ou na linha de cima desses canais, são os pontos interessantes para a gente fazer os trades. Então, a gente saber traçar esses canais, linkar os topos e linkar os fundos usar isso a nosso favor, a gente pode, por exemplo, fazer uma venda aqui, quando tocou nessa nossa linha aqui, né, de cima do nosso canal, de baixa, a gente pode fazer uma venda. E aí, quando se aproximar aqui da nossa linha de baixo do canal, a gente fecha a nossa ordem. E pode ser que você queira, de repente, entrar comprado aqui. E aí o mercado sobe, quando chega aqui em cima, você fecha a sua ordem. E aí, pode ser que você queira entrar vendido de novo. Vai chegar uma hora que o mercado vai romper esse canal e vai pegar teu stop, né? Vai pegar o teu stop loss aí. A ideia é que você ganhe muito mais vezes do que você perde, ok? Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, os falsos rompimentos, né? Então, isso aqui também pode pegar teu stop. A gente tem que tomar cuidado, não é simplesmente porque chegou lá também, já vai fazendo o trade inverso. Tem alguns detalhes também, mas basicamente, por enquanto, você aprendendo a traçar os canais aí, até mesmo antes dele se formar completamente, formou aí pelo menos 2 ou 3 pontos, né? Aqui, ó, a gente pode ver aqui, ó. Formou aí pelo menos 2 pontos, você já consegue traçar o canal e começar a verificar, ver se o canal vai longe, se de repente ele já é rompido, mas você já consegue fazer alguns trades aí, formando aí uns 2 pontos, 3 pontos, com essa formação a gente já consegue fazer alguns trades, ok? Então, coloca isso em mente, canais de alta e canais de baixa. Estude e verifica bem o gráfico para você conseguir identificar esses canais aí, ok? Próxima coisa que a gente vai ver aqui é triângulo, tá? A formação do triângulo. Então, deixa eu apagar aqui essas linhas. O triângulo, ele acontece quando o mercado faz um grande movimento de alta ou um grande movimento de baixa, né? Geralmente no final de uma tendência de alta ou no final de uma tendência de baixa. E o mercado ele começa a se consolidar. Então,
sempre que o mercado se consolidar, você vai encontrar um triângulo. E no caso, existem vários tipos de triângulo, tá? Eu não vou entrar em todos os detalhes, falar nome nem nada disso. O importante pra gente, que vai interessar, é que é triângulo, tá? Pra gente que tá começando aí e tal, não interessa muito saber nomes, tipos de triângulos que existem e tudo mais. O que interessa é a gente saber que está se formando um triângulo. Então, no caso aqui, ó, deixa eu apagar essa linha aqui, ó, a gente teve um grande movimento de baixa. E a gente teve a formação de um triângulo aqui no final desse movimento. Qual foi esse triângulo? Se a gente traçar a linha aqui, ó, reta aqui e uma linha aqui, ó, a gente pode ver que se formou um triângulo aqui, ó. O mercado veio, bateu aqui, bateu lá em cima, e bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui. Não chegou a tocar lá em cima, mas continuou ainda no triângulo. E aqui ele tentou romper para baixo, tentou romper para cima, voltou de novo, brigou aqui, né? No final do triângulo é onde o mercado geralmente ele se decide para onde que ele vai, se é para cima ou para baixo. Então tem gente que quando o mercado está no triângulo aqui, às vezes até fica de fora do mercado e faz o trade na hora que está começando a romper o triângulo ali, ele vê quais são os sinais que o mercado está dando, se é para baixo, para cima, e aí entra com o trade no final do triângulo, ok? Mas o que é importante a gente saber? Saber que o triângulo ele é formado depois de um grande movimento de baixa ou um grande movimento de alta, e ele representa a consolidação do mercado, tá? Então, esse tipo de padrão aí de triângulo você vai encontrar nestes momentos. Vamos ver aqui, ó. Aqui também a gente pode encontrar um triângulo. Se a gente traçar aqui, ó, a gente vê um triângulo, o mercado consolidando, né? Vamos procurar em algum outro momento aqui. Ó, aqui no caso o mercado não formou nesse grande movimento de alta aqui. O mercado ele praticamente não formou um triângulo bonito. Tem o triângulo aqui, mas não tá um triângulo bacana, né? Que não foi um triângulo bacana que se formou aqui. Tanto é que o mercado ele continuou consolidado, andando paralelamente aqui, né? Que é um outro movimento também que o mercado anda. Ele pode estar andando de lado, mais ou menos assim. E as pessoas, alguns trades também preferem não entrar nele, mas você pode se aproveitar também quando toca na linha de baixo ou toca na linha de cima. Mas geralmente você pega poucos pips aí, geralmente trades mais experientes aí costumam até ficar fora desse tipo de padrão aí quando o mercado está andando de lado. Mas basicamente é isso, sempre que tiver um movimento grande de alta ou um movimento grande de baixa, vai ter um padrão de consolidação e o triângulo é um deles, tá? Tem vários tipos de triângulos e o triângulo ele vai se formar depois desses padrões aí. E como eu já adiantei, né, o mercado ele pode também estar andando de lado, né? Deixa eu mudar aqui de novo. No momento agora, inclusive, o mercado está andando de lado. Deixa eu tirar essa linha aqui. Vamos colocar duas linhas em paralelo aqui. Vou fazer a marcação aqui. Então, tá um movimento esquisito, ruim aqui, né? O mercado vem, bate aqui, toca lá em cima. Ele não consegue sair dessa região aqui, né? Ele fica indeciso, tenta romper, volta, não consegue, volta tudo de novo, vai, bate de novo. Então, ele está preso nesses dois preços aqui, ó. Ok? Então, esse é um padrão também que a gente pode se aproveitar nos trades com ele, mas geralmente a galera aí costuma ficar de fora. É importante que a gente saiba também, ok? E por último aí que eu queria passar para a gente começar a prática, tá? Com isso a gente já consegue fazer uns bons trades aí. Dois padrões de price action, que é o pin bar, que acabou de se formar agora há pouco aqui. Esse candle vermelho aqui, ó, ele é chamado de pin bar. Ele tem uma sombra grande, essa parte do preço que não está cheia, né, que é só o pavio da vela aqui, a gente chama de sombra. E ele tem uma sombra grande, o preço chegou a estar cheio aqui, esse candle estava cheio até aqui, e antes de fechar o tempo aqui, no caso de 30 minutos,
todo esse movimento aqui foi rejeitado, tá? E o preço acabou fechando aqui em cima. Então esse padrão aqui também não precisa decorar nomes, tem muitos nomes aí, a galera chama aí, Estrela da Manhã, Pin-Bar, Martelo, tem vários tipos de nomes aí, e não interessa muito, eu costumo chamar de Pin-Bar, mas não interessa nome. O importante é você entender que esse pavio grande aqui significa rejeição do preço, e ele fechou aqui de novo. Então isso aqui é um indicador de que o preço vai tender a seguir na região contrária. Então, quando você encontra esse padrão aqui, principalmente nas zonas de suporte e resistência, que no caso seria interessante se tivesse aqui ou aqui, e no caso aqui em cima a gente tem também, ó, um pavio comprido, né, e um corpo menor, então é um padrão de rejeição de alta também. Então isso aqui era um indicador de que o preço chegou a tocar nesse nível, e eles rejeitaram o preço e tudo dizia que o mercado ia descer, e foi o que acabou acontecendo. E aqui a mesma coisa, a gente teve um Pin-Bar aqui, mas ele está numa região aqui é uma região importante. Se a gente traçar essa linha reta onde o preço está agora, nesse momento, né, a gente tem uma zona de suporte e resistência aqui, né? Então não é interessante entrar nesse ponto aqui, a não ser que você, pelas suas análises aí, né, de repente você acha que o mercado deu um movimento, uma retração, vai fazer um movimento, uma retração, algo nesse sentido aí de repente é interessante, se nas suas análises você fez isso. Mas enquanto ele está preso nesse canal lateral aqui, de repente posso dizer para você que não é interessante entrar, porque o mercado ainda está praticamente indeciso do que fazer. Então, basicamente é isso, tá, o que eu queria passar para vocês. A gente vai falar aqui agora sobre um outro padrão também, que é o engolfo. Tá? A gente viu o Pin-Bar aqui, que é um padrão de rejeição, e o engolfo é um padrão de confirmação. No caso aqui, ó, o engolfo, a gente pode ver que a gente teve um pavio bem pequeno e um corpo grande na direção do movimento. Então isso aqui é um padrão de confirmação. Então se a gente teve aqui um padrão de rejeição, com um Pin-Bar aqui, e a gente tem aqui também um padrão de confirmação de que os vendedores estão fortes. Então seria um trader aí conservador, ele esperaria fechar esse engolfo para poder estar esperando o momento certo para entrar vendido, ok? Basicamente é isso o beabá aí da nossa análise técnica. A gente vai pegar isso agora e vai fazer alguns trades na prática para vocês irem se familiarizando aí com esses conceitos, e ponham isso na cabeça. Domina esses conceitos de tendência, zona de suporte e resistência, canais de alta e canais de queda, triângulo e os sinais aí de rejeição com o Pin-Bar, com o martelo, como preferirem chamar, né? Mais o padrão de rejeição e o padrão de confirmação. No caso aqui, o engolfo, tá? Aqui também a gente tem outro engolfo aqui, ó. A gente tem um Pin-Bar aqui, né? Padrão de rejeição. Isso aqui é padrão... deixa eu sinalizar melhor aqui. Esse aqui é um padrão de rejeição. Esse aqui é um padrão de rejeição. E aqui a gente tem um padrão forte de confirmação. Vamos pensar dessa forma aí, tá? Dominar tudo isso que a gente viu nessa aula. Se precisar, revise aí e faça os trades numa conta de demonstração aí, faça o tempo de tela que precisar para dominar isso aqui, antes de repente abrir até uma conta real aí. Isso aqui, esse beabá aqui é importante. Antes de você ir para Fibonacci, Elliott, antes de você encher a tua tela com indicadores, antes de se aprofundar nos vários tipos de padrões harmônicos aí, morcegos, ou então até price action mesmo, ver padrões de candle de 2 candles, padrões de 3 candles, ver os vários outros tipos de candles, de padrões de candles que existe, Harami, martelo, estrela da manhã, existem vários tipos, mas você pegando a essência o significado desses que eu te passei, você já consegue, é a porta de entrada para você poder estar aprendendo essas outras coisas e aplicando, e daí sim ir alavancando o seu conhecimento no mercado.
Ok? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então nos próximos vídeos, onde a gente vai praticar um pouco tudo isso que a gente aprendeu. Ok? Até mais!